voltando ao nosso grande amigo que nós deixamos lá em Massada, Herodes, quando... Aqui também, ele nos seus 40 anos de reinado, ele constrói como realmente ninguém até hoje conseguiu fazer o que ele faz. Herodes era, além de vaidoso, orgulhoso, ele queria deixar uma marca na história. Com certeza, era essa a intenção de Herodes. Ele constrói, ele não poupa nem tempo e nem dinheiro. E dizem que realmente as ideias é dele. Ele chega num lugar como esse, ele encontra uma torre. Simplesmente uma torre, não tinha nada demais, era uma torre. E nessa torre ele fala, ok. Ele sabia que aqui poderia, o primeiro clima é bom, a gente está à beira-mar, o mar Mediterrâneo, e ele gostava daqueles prazeres da vida romana, mas ele precisa de alguma maneira conseguir dinheiro para a sua construção. Ele não pode chegar aqui e começar a pegar dinheiro dos impostos, porque ele tem que mandar para Roma. Então, ele vê o potencial desse lugar, um porto. Ele faz aqui o porto de Cesareia. Não tinha nada. Ele manda trazer, como eu falei para vocês, pedra que a gente encontra aqui, cinzas do Vesúvio, lá da Itália, mistura com as pedras e os construtores ou os engenheiros, eles vão fazer 2 braços, né? Olha aqui, a gente vê ainda parte de um dos braços. Era algo assim, ele faz uma baía fechada. Há 2000 anos atrás, o porto dele comportava 100 navios. Eu acredito que hoje o Porto de Raiva, que é um porto muito grande, não comporta 100 navios de uma vez só. Na frente, na entrada do porto, primeiro ele faz armazéns, ele faz uma passarela também, para que as pessoas possam à noite, estando aqui em Cesareia, o navio atracou, eles podem entrar na cidade e gozar dessa cidade romana que ele faz. E na porta do porto, na entrada principal do porto, ele coloca um farol. Ele precisa de um farol, porque todo porto precisa de um farol. Mas nesse farol ele coloca uma fogueira em cima, então já tem luz. E ao lado ele coloca uma estátua, dentro do mar, uma estátua da família dele. Agora, eles estão chegando, né? Eles estão se aproximando. Então eles veem o farol, eles veem a imagem de Herodes, e aqui exatamente onde nós estamos, ele faz uma espécie de uma plataforma. Ele manda construir um quadrado, eleva do chão, né? A gente está bem mais alto, olha lá onde está o mar. Né? Ele eleva, aqui em cima, ele faz uma construção de 90 metros. Nossa! Ele faz um templo a Roma. O que tinha lá dentro? Nada. Nada? Nada! Lembra lá que a gente viu em Beitian? Nada! Tinha um templo a Roma. Nada. 90 metros, era um prédio branco, alto de 90 metros, são 30 andares. Há 2000 anos. Nossa. Nada. Ele coloca aquele monumento tão grande a Roma, aqui nesse lugar. E ele dá o nome a essa cidade de Cesareia. Em homenagem a César, o grande amigo dele. César fala que era melhor ser um porco no chiqueiro do que da família de Herodes. Esse era o grande amigo, e tudo que ele faz é em homenagem a César, Augusto, Antônia. São todas as dinastias de todos os reis. Nesses 40 anos ele passa algumas dinastias e ele dá o nome, e ele realmente badalava esses imperadores, porque esses imperadores nunca vieram para cá. Nunca fizeram nada e não tinha interesse. Para que eles precisam vir para cá? Massada a gente viu que ele faz em homenagem também para talvez empolgar ou para mostrar alguma coisa de especial ao imperador, se é que um dia ele viesse aqui cobrar. Mas Herodes, aqui ele faz a sede do seu governo. Tudo que Herodes não pôde fazer em Jerusalém, ele faz aqui. Herodes, daqui a pouquinho a gente vai tentar chegar no hipódromo. Ele faz um hipódromo para divertir os soldados. Isso muito antes de Beitian. A gente ontem viu Beitian, que é 4º século. São 400 anos, muito antes, né? Ele faz essa construção. E ele coloca o hipódromo, ele vai colocar um teatro, ele vai colocar um palácio enorme.
salas, a gente vai ver salas de armazéns, porque ele sabia que armazenando ele podia cobrar mais impostos, porque as pessoas, os que vão exportar o algodão, o vinho, o azeite e tudo que eles exportavam, e aqui ele monta uma fábrica de vidro. Ainda tem os restos aqui da fábrica de vidro e ele é o primeiro a exportar o vidro, que era um objeto, um produto especial daqui da região, por causa da areia. Ele usa da areia que aqui está e os árabes sabem produzir aquela areia, aquele vaso especial, aqueles pratos especiais e ele exporta isso também. Então o vinho já vai em garrafas de vidro e ele faz os armazéns com um buraco no meio e uma inclinação, porque se quebrasse alguma coisa ele podia recolher ainda embaixo, né? É o cobrador de impostos, a gente vai ver. Mas Herodes, a uma certa altura, morre. Infelizmente Herodes acaba os seus dias e aqui nós vamos encontrar, e por isso esse lugar também é muito importante. Aqui atrás nós vimos a construção dos cruzados. Os cruzados vêm aqui e eles só se estabelecem nessa parte. A parte residencial, a parte de divertimento, não interessa aos cruzados. Eles querem o porto, esse porto que já está balançando, ele não está funcionando muito. Eles fazem muralhas só nessa parte, vocês viram as muralhas inclinadas. Porque se um arqueiro ou um soldado ficassem nas muralhas tomando conta, para poder olhar se alguém se aproximava, ele teria que olhar para baixo, né? E ele levava uma flechada no pescoço e acabava. Mas assim não, ele podia ficar aqui, olhar de longe, ver quem vai se aproximar. E depois eles mandam fazer aquele fosso também. Fosso para que os carros de guerra não pudessem passar aquele empecilho e se aproximar das muralhas. Isso não impede que os árabes, os mamelucos façam isso, Saladino arrebentam com Cesareia, os cruzados. Mas os cruzados constroem aqui uma igreja em homenagem a Paulo e a Pedro, que são os dois personagens mais importantes que nós vamos encontrar aqui em Cesareia. E ao lado nós vamos ver os restos de uma construção bizantina de uma igreja tremenda, também chamada Pedro Paulo. Os dois grandes personagens. Depois de Herodes, depois da destruição, o porto já começa a ficar entupido, já não usam muito. Ele faz comportas. Na época de Herodes, aqui tudo funcionava. Ele manda fazer comportas no porto para tirar areia, porque esse é um grande problema do porto. Já depois de Herodes, começa a decadência. Mas ainda no primeiro século, nós sabemos que aqui vivia um centurião, um chefe de 100 soldados, e esse centurião tem uma visão. Quer ler? Isso. E depois a gente continua. Atos capítulo 10. Atos 10. Conta a história. Atos 10 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então aqui a gente tem a história do centurião. A história começa aqui e termina lá em Iafo, né? A gente vai lá para Iafo amanhã, né? A gente vai passar lá amanhã. Então a gente continua. A história começa aqui, vai lá para Iafo e depois volta para cá de novo. Então vamos voltar para cá já. Vamos voltar para cá já. Quer ler a continuação? Não, a gente pode continuar, depois eu volto, depois a gente volta. Ok. Então, os mensageiros vão a Jope e voltam. Mas aqui acontece tem um outro acontecimento muito importante. A visita de Paulo a este lugar. Paulo é judeu. Paulo tem aquela visão, ele persegue